Olá, você já parou para pensar se homens e mulheres diante de Deus têm o mesmo valor? Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um assunto que infelizmente tem alguma polêmica muitas vezes entre os cristãos. Existem algumas dúvidas, porque a palavra de Deus tem de fato alguns textos que são um pouco complicados sobre o assunto da posição ou do valor do homem e da mulher dentro da vida cristã. E é preciso olhar com atenção para as Escrituras e prestar atenção no seu contexto e entender o que estava acontecendo para saber de fato o que os textos estão falando. Uma interpretação literal demais pode causar mais dores e transtornos do que liberdade, que é o que o Evangelho se propõe. Afinal de contas, o conhecimento da verdade liberta e não oprime as pessoas. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha a ele domínio. E então no versículo 27 diz que criou, pois, Deus o homem. Homem e mulher, a sua imagem os criou. Então, na ideia de Deus, a imagem de Deus não estava revelada apenas no homem, como se pode pensar. Homem e mulher, eles eram ambos imagem de Deus. Homem e mulher, ambos eram um espírito vindo de Deus. Homem e mulher foram planejados por Deus. A grande dificuldade é das pessoas entenderem porque hoje vivemos uma cultura onde a nossa função muitas vezes determina o nosso valor. Então, porque as funções são tão almejadas, as pessoas que estão naquelas funções, as pessoas passam a ver nessas pessoas de funções desejadas, pessoas de maior valor. Mas não é assim diante de Deus. Ter funções diferentes, seja na família, seja no corpo de Cristo, seja até mesmo na igreja, não faz ninguém mais valioso diante de Deus. O pastor da igreja, ele não é mais valioso que o diácono, que o líder do departamento infantil. Eles apenas têm funções diferentes. Deus estabeleceu a estrutura de submissão e autoridade, inclusive na família. E Deus estabeleceu que o homem da casa, o marido, seria o cabeça do lar, o cabeça da sua esposa, não de todas as mulheres, mas obviamente de sua esposa. E a esposa é a adjutora, é aquela que está junto, é aquela que segue o caminho da submissão. Mas isso não está falando em hipótese alguma de valor da pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E é preciso olhar para esse texto lembrando que o apóstolo Paulo vivia numa sociedade extremamente estratificada. O que isso quer dizer? Haviam muitos níveis bem delineados na sociedade. Pensando especificamente no povo judeu, haviam os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, várias classes de pessoas que as diferenciavam umas das outras. E vivia-se também numa época onde havia a escravidão. É por isso que muitos textos da Bíblia, quando falam da descida do Espírito Santo, falam do mover em Cristo, muitos textos vão dizer que essa novidade que o Evangelho traz, seja o derramamento do Espírito, seja a vida em Deus, quebra essas barreiras, não é? Quando fala sobre o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz sobre jovens, sobre velhos, sobre servos, sobre senhores. Da mesma forma, a Bíblia aqui está dizendo isso. Quando nós estamos em Cristo, esses estratos deixam de ter valor. Não é porque uma pessoa é escravo que ela é menos salva do que outra que é livre. Não é porque uma pessoa é judeu que ela é menos salva do que um grego. Não é porque uma pessoa é homem que ela é menos salva ou mais salva do que uma mulher. Não, em Cristo somos todos um. Todos temos o mesmo valor, por mais que eventualmente tenhamos funções diferentes.
Mas existem textos difíceis, onde o apóstolo Paulo fala que a mulher deve estar calada na igreja, que a mulher não pode exercer autoridade sobre o seu marido. Bem, a estrutura de submissão à autoridade, de fato, deve ser respeitada. Deus a estabeleceu e vamos conversar sobre isso em outro vídeo. Mas quando a Bíblia diz que a mulher deve estar calada na igreja, você tem que lembrar que no mesmo texto que diz que ela deve estar calada, também diz que a mulher tem que profetizar sempre de cabeça coberta. Como é que ela vai estar calada profetizando de cabeça coberta? A grande questão é entender novamente o contexto histórico, onde nós estamos num ambiente onde as mulheres, diante da sociedade, não têm o mesmo valor que os homens. E por isso não tem educação, não tem estudo. E muitas vezes, ao entrar no ambiente da igreja, que foi finalmente durante séculos o ambiente onde agora a mulher podia falar, ela não tinha a educação formal necessária para interagir e muitas vezes acabava atrapalhando o culto. Então, por isso, o apóstolo Paulo aconselha que elas busquem o conselho de seus maridos em casa. E quando a Bíblia fala sobre profetizar de véu, não está dizendo que todo mundo deve usar o véu, mas era um sinal de vestimenta decente da época. Hoje em dia, isso não é mais nenhum sinal de decência obrigatoriamente, a nossa cultura não fala isso, mas existe evidentemente uma roupa, um traje decente e um traje indecente. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Mulheres são chamadas por Deus, mulheres são ungidas por Deus, e por mais que talvez na família e até mesmo na igreja, homens e mulheres tenham funções diferentes porque Deus os criou diferentes, diante de Deus todos têm o mesmo valor e em Cristo não há ninguém mais valioso. Todos são salvos em Cristo Jesus.